E olha só, atenção para essa informação que chegou aqui agora há pouco, que coloca ainda mais fervor na crise diplomática entre Brasil e Israel. O ministro das Relações Exteriores de Israel subiu o tom e voltou a cobrar uma retratação do Brasil. Foi pelas redes sociais agora há pouco. Israel Katz escreveu, vejam aí o tamanho da mensagem. Presidente do Brasil, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas, que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. Que gravidade isso, hein? Que gravidade essa mensagem. Theo e Larissa Rodrigues. Larissa, puxa vida, em um baita texto agora do chanceler israelense. Eu estava até lembrando aqui nos bastidores com o Theo, né, que não foi a primeira vez que ele que vem dizer que o Lula não é pessoa grata, né, ou melhor, é pessoa não grata a ser recebido ali em Israel. E a gente tem outro detalhe importante, como foi postado em português, numa tentativa de ultrapassar, inclusive, a barreira da língua. E uma outra tentativa que o governo brasileiro já entende isso também, de que Israel quer continuar escalando essa crise. Se pelo lado do Brasil eles querem que a crise passe no sentido de até deixar de lado se a fala foi polêmica ou não, pelo lado de Israel vai se aproveitar, entre aspas, desse fato para continuar tentando escalar a crise e também mostrar como tem sido perseguido, digamos assim, o povo dali. Então a estratégia de lá é uma estratégia de cá. A estratégia do lado de Israel é continuar com o assunto na mídia, por isso, mais uma vez faz uma postagem, eleva o tom ainda mais, é uma postagem grande e uma postagem em português, numa tentativa de dizer eu estou falando diretamente com você. E até porque a gente trouxe isso mais cedo, o Theo também tem explicado isso nos nossos jornais, o quanto ontem, foi ontem se eu não estiver enganada, naquela reunião, né, entre o chanceler brasileiro, ou melhor, o embaixador brasileiro lá em Israel, com o ministro das Relações de Israel, ele depois deu uma coletiva de imprensa na língua de Israel, né, em hebraico. E o Brasil disse que, olha, a gente nem entendeu direito o que estava sendo falado, como assim, como fez e deixou o Brasil nessa situação dessa maneira. Então, ao fazer essa postagem em português, tem também essa resposta. Eu falo na língua que você quiser, porque para mim foi um absurdo. Agora a gente tem que esperar se, por parte do Brasil, vai continuar essa tentativa de não escalar a crise. Por outro lado, a gente tem a expectativa da chegada do embaixador brasileiro lá em Israel, que foi chamado pelo presidente da República aqui do Brasil de volta para casa. Theo Cury, fortíssimas, hein, as palavras do chanceler israelense. Vem na linha do que o governo de Israel defende e vem se blindando de críticas que vêm sendo feitas não só pelo Brasil, que tomou um protagonismo ao longo dos últimos dias, e a fala do presidente Lula tem uma tentativa também de colocar o Brasil como um protagonista no cenário internacional do que está acontecendo na guerra entre Israel e o Hamas. Então, não é muito novidade o que vem no texto, porque esse texto já vem sendo batido na tecla ao longo dos últimos meses, desde 7 de outubro, quando de fato houve esse ataque terrorista do Hamas, e matando mais de 1.200, 1.300 pessoas em Israel. O que chama mesmo a atenção é essa publicação ser feita em português, não somente uma mensagem direta ao presidente Lula, mas para abastecer críticas que vêm sendo feitas de maneira muito forte internamente por políticos aqui no Brasil, que inclusive tentam um processo de impeachment que não vai prosperar na Câmara dos Deputados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma tentativa de pressão interna, doméstica,
de um assunto externo, de um assunto internacional que, em tese, na prática, não diz muito respeito ao Brasil, mas que faz com que haja uma pressão política no presidente Luiz Inácio Lula da Silva muito grande. Então, esse texto, essa publicação em português vem nessa linha e vem nessa continuidade de escalada da tensão entre os dois países. O presidente fez o discurso no final de semana. Israel repudiou de maneira veemente a fala do presidente Lula, convocou o embaixador brasileiro Frederico Meyer para esclarecimentos ontem. Fugiu totalmente a praxe, não foi na embaixada, foi no Museu do Holocausto para gerar um constrangimento grande ao embaixador, para mostrar a ele o histórico do que aconteceu no regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Diante disso, o presidente Lula foi considerado uma persona não grata por esse ministro israelense que fez essa publicação. Agora disse que ele será considerado uma persona não grata até que ele se retrate. O governo brasileiro, Celso Amorim, o assessor de assuntos internacionais do presidente Lula, deu uma entrevista para Raquel Landim, disse que não haveria retratação e que o governo brasileiro não iria recuar diante da fala do presidente e diante do que o governo brasileiro acusa que vem sendo feito em Gaza com os palestinos, dezenas de milhares de palestinos mortos, inclusive crianças e mulheres, em uma situação que não somente traz a morte dessas pessoas, mas também um cenário sem água potável, sem alimentos, sem energia elétrica. Isso é acusado pelo governo brasileiro desde o dia 7 de outubro, ao mesmo tempo em que o governo recrimina o ato terrorista do Hamas. É assim que o governo vem se portando. Só para complementar e finalizar, diante então dessa não retratação, o governo brasileiro convocou de volta o Frederico Meyer ontem ao Brasil para prestar esclarecimentos e deixar claro o descontentamento do governo brasileiro com a situação e com a forma com a qual isso tudo tem se desdobrado ao longo dos últimos dias. Então, a tensão não diminuiu e subiu mais um degrau agora com essa publicação.